Você provavelmente já ouviu falar que, quando um ladrão decide qual casa assaltar, ele começa a estudá-la. Isso significa que vai observar os donos, descobrir informações sobre a rotina e determinar o melhor horário para entrar na casa. Quando está pronto para cometer o crime, já sabe com certeza quando não haverá ninguém lá dentro ou quando os moradores estarão distraídos. Um dos truques que os ladrões usam para reunir informações sobre a sua rotina é tão simples que você pode nem reparar. Então, da próxima vez que ouvir um barulho de craquelar embaixo da sola do sapato, pare e verifique o que era. São grandes as chances de ser um biscoito triturado. Se for isso mesmo, é uma pista de que algo está terrivelmente errado. O fato é que esta é uma ferramenta bastante eficaz que os criminosos usam para descobrir se você foi viajar ou quando exatamente volta para casa à noite. Um biscoito é algo tão inocente que as pessoas geralmente não dão muita bola para ele, se é que percebem. Você chega em casa, pisa nele, que se desmancha, e automaticamente revela todos os seus segredos para os ladrões. Eles sabem com certeza se tem gente ali e também podem descobrir a rotina dos moradores. As coisas só pioram se você estiver longe de casa. O biscoito sob o capacho permanece inteiro, alertando os criminosos de que o local é perfeito para um arrombamento. Então, se encontrar esses petiscos debaixo do seu tapete da porta, essa é uma notícia muito ruim. Alguém está interessado em sua residência e observando-a. Uma boa ideia pode ser notificar a polícia ou tomar algumas medidas de segurança. A tática do biscoito é apenas um dos inúmeros truques usados pelos bandidos. Mas um sinal que pode servir de alerta de que você está sendo observado são pedrinhas brancas deixadas perto da casa ou na calçada. Isso significa que um ladrão já passou pela sua residência e marcou indicando que vale a pena entrar. Outra razão pela qual alguém pode ter deixado pedrinhas é para indicar que o local fica vazio durante o dia. Se estiver andando pela rua e perceber um pendrive saindo de um meio-fio ou de uma parede, não se confunda. Você provavelmente se deparou com Dead Drop. Apesar do nome sinistro, este é um projeto de arte global que pegou emprestado alguns truques do mundo dos espiões e da espionagem. Muitas pessoas que conhecem a iniciativa ficam felizes em poder vestir seu casaco preto e óculos escuros para ir trocar informações confidenciais com outras. O fato é que há muitas décadas os espiões tinham suas maneiras próprias de trocar materiais secretos. Quando se encontravam pessoalmente, faziam uma troca, ou live drop em inglês. Mas isso muitas vezes era extremamente perigoso. É por isso que o sistema Dead Drop foi inventado. Nesse caso, alguns tijolos soltos na parede de um beco escondiam documentos importantes que seriam recolhidos depois. Atualmente, existem mais de 1.500 Dead Drops em todo o mundo, e os dados acumulados nesses pendrives chegam a 10 terabytes. Você pode encontrar um deles em qualquer continente que visitar, exceto na Antártida. Vai ver porque não existem muitas paredes por lá. Então, se achar um, o que fazer? Em primeiro lugar, é altamente desaconselhável conectar pendrives aleatórios ao seu computador. Você nunca sabe quais vírus estão escondidos ali, ansiosos para destruir o conteúdo do seu disco rígido. E mesmo o risco fazendo parte do jogo, não exagere. Se você tem 100% de certeza de que quer conectar, proteja seu computador o melhor que puder, ou até mais. Em segundo lugar, não tem como adivinhar quais informações estarão te esperando em um pendrive. Qualquer pessoa pode baixar vídeos, fotos ou arquivos de texto, e isso já gerou vários problemas. Falando nisso, você já recebeu um pacote com um pendrive dentro? O que quer que decida fazer, não o conecte. Esses casos têm sido cada vez mais frequentes na Austrália. A polícia alerta as pessoas que os hackers inventaram uma nova tática. Eles colocam pendrives não identificados nas caixas de correio. Provavelmente não será surpresa que esses dispositivos contenham malwares capazes de danificar seu computador. Os criminosos evidentemente confiam na curiosidade humana, e com toda honestidade, vale a pena. As pessoas não conseguem segurar aquela vontade inexplicável de conferir o conteúdo de um presente misterioso. Como resultado, quase metade dos pendrives recebidos pelo correio é conectada. Depois disso, os donos dos computadores e laptops começam a ter sérios problemas com seus equipamentos. Por exemplo, o dispositivo fraudulento começa a transmitir ofertas de serviço, ou vírus que danificam arquivos e programas do PC. Então nada de tocar no pendrive grátis, ok? Você sai do shopping, escritório, aeroporto e vai até o estacionamento para encontrar seu carro. Entra nele e coloca a chave na ignição. Quando está prestes a ligar o veículo e ir embora, vê algo estranho no para-brisa. É uma nota de 100 enrolada no limpador. Certamente daria para achar uma maneira de gastar esse presente inesperado. Mas você realmente acha que alguém acidentalmente colocou grana no seu para-brisa e esqueceu? Cuidado, isso não passa de uma tática.
Assim que sair do carro para olhar mais de perto essa misteriosa nota, o dono dela entrará em ação. Ele vai entrar no seu automóvel e sair em velocidade recorde. Vamos admitir que ninguém desligaria a ignição e levaria os pertences junto ao sair do carro para verificar uma nota de 100 no para-brisa. Como resultado, em menos de 1 minuto você perderá seu carango, sua carteira e seus documentos e ficará preso no estacionamento. Recentemente, as pessoas começaram a encontrar alguma peça de roupa, como uma camisa, por exemplo, caída no para-brisa ou enrolada nos limpadores. Se você for uma dessas, não caia nessa armadilha e não tente remover o objeto. Basta entrar no carro e sair o mais rápido possível do local onde estava estacionado. Esta roupa, aparentemente no lugar errado, é na verdade um novo golpe usado pelos assaltantes. Funciona assim. Se você vir algum item aleatório que impeça o movimento dos limpadores ou atrapalhe sua visão, sua primeira reação será removê-lo, claro. Mas enquanto está distraído, desamarrando ou tentando tirá-lo, o criminoso tem tempo de sobra para pular na sua direção. Os lugares mais comuns para esse tipo de golpe são as garagens de estacionamentos. Elas geralmente são mal iluminadas e bem desertas, o que significa que há poucas testemunhas ao redor e vários espaços escuros para o malandro ficar à espreita. Se um dia você chegar em casa e notar algum grafite ou rabisco na sua porta ou casa, chame a polícia imediatamente. Mesmo que pareça uma brincadeira de adolescente ou um simples arranhão, é melhor prevenir do que remediar, porque os ladrões usam certas marcações para informar aos outros sobre o local. Por exemplo, algo parecido com um 2 em algarismos romanos significa que os proprietários são ricos, então o lugar é um ótimo alvo. Por outro lado, um círculo cruzado informa que não há nada valioso para levar dali. Meio que deu uma ideia de identificar minha própria casa, assim. Agora, um longo retângulo horizontal dividido em 4 partes significa que o lugar tem um grande cão de guarda agressivo. Um triângulo dividido em 2 partes por uma linha vertical avisa para invadir a casa apenas à noite, enquanto o invertido mostra que a propriedade está livre após o jantar. E algo parecido com um A e um K combinados permite que colegas criminosos saibam que o local está sempre cheio de gente. Sabia que existe até uma quadrilha que adora roubar sobremesas chamada Galera dos Doces? Desculpe, eu inventei isso. Um novo truque com moedas está sendo usado pelos ladrões de carros. Eles as deslizam para o espaço entre a porta e a maçaneta. Quando o proprietário pensa que trancou a porta com controle, o veículo ainda está aberto. A moeda impede que a fechadura de uma das portas funcione. Assim que o dono se afasta do automóvel, o gatuno não tem problemas para abrir a porta e ir embora. Outro truque. Quando há uma junção de público, uma grande festa ou mesmo um dia movimentado no shopping, os ladrões de carros anunciam pelo sistema de som que um veículo específico, escolhido por eles, é claro, está bloqueando a saída de um outro que não consegue sair. Assim que o dono sai para retirar o automóvel, o grupo de assaltantes começa a agir. Eles presumem, e por boas razões, que a pessoa está levando a chave junto. Você está sobrevoando o Oceano Pacífico quando de repente se forma uma tempestade que faz o avião tremer. A aeronave começa a descer e você perde o controle. Você rapidamente coloca um paraquedas, ejeta do avião e aterrissa em uma ilha. Ainda bem que você era a única pessoa no avião que transportava algumas mercadorias para o exterior. Por sorte, a tempestade não danificou seu paraquedas. Você se desamarra e se dirige ao abrigo mais próximo sob algumas palmeiras. Está esperando que a tempestade passe. O sol está brilhando e as ondas parecem agradáveis e amigáveis. Você acorda e olha ao redor. Nada além de uma grande extensão de água que o envolve em todas as direções. Não há um barco, um ser humano ou outro ser vivo por perto. Você percorre a ilha tentando encontrar alguma coisa. Não sabe nem mesmo o que está procurando. Em um dos lados da pequena ilha, você vê alguns pedaços de metal e restos do avião que foram levados para a praia. Você corre para lá e tenta ver se encontra algo útil. É uma pena que tudo tenha sido destruído. No entanto, uma caixa lacrada conseguiu sobreviver. Você a abre e vê dezenas de rolos de fita adesiva empilhados uns sobre os outros. Depois de atravessar a ilha, você volta para o acampamento arrastando a caixa de fita adesiva. Você tenta descobrir o que fazer. Logo, você tem uma ideia. Há alguns lugares na ilha que são de difícil acesso, e como seus sapatos foram danificados, você faz as suas próprias sandálias. Para isso, você pega alguns galhos e tenta usar fita adesiva para fazer um novo par de sapatos. Depois de muitas tentativas fracassadas, você quase desiste. Mas então, você prende um pouco de fita adesiva em pedaços de casca de árvore que são mais ou menos do tamanho do seu pé. Essas serão as solas de seus novos sapatos.
A fita adesiva é lisa e não machucará seus pés. Depois de adicionar vários galhos, enrola a fita adesiva ao redor de seus pés e pronto! Você tem sandálias de fita adesiva. Agora você pode se aventurar nas partes rochosas da ilha sem danificar seus pés. Ao caminhar pela ilha, você começa a sentir o calor. Enrola a camisa na cabeça, mas não é suficiente para protegê-lo. Você usa um pouco de fita adesiva para criar um chapéu com a ajuda de folhas. Em seguida, coloca-o na cabeça. Agora você está seguro para sair. Depois de um tempo, você traz de volta algumas coisas que encontrou na ilha. A essa altura, você começou a sentir que sua barriga está roncando. Em seguida, em um recife rochoso, você avista alguns caranguejos e peixes grandes e saborosos, mas não consegue pegá-los com as mãos. Você pega um galho comprido, pega algumas folhas de palmeira e amarra tudo para fazer uma rede. Em seguida, usa a fita adesiva para reforçá-la e se dirige ao recife. Você está usando suas sandálias improvisadas e o chapéu para proteger a cabeça e carregando a rede para pegar alguns peixes. Até agora, você usou apenas 2 rolos de fita adesiva. Depois de algum tempo, você consegue pescar alguns peixes e caranguejos e os leva de volta para o acampamento. Você faz uma fogueira e começa a grelhar seu peixe. Você está sentado em um tronco, mas esse assento não é muito confortável. Você pega um pouco de fita adesiva e faz uma esteira para si mesmo. Quando a comida fica pronta, você se delicia com ela. Agora, outro problema: a água. Não há água fresca por perto, mas tem uma tempestade que está chegando. Enquanto isso, você pega alguns cocos e come a fruta de sobremesa enquanto bebe leite de coco para se refrescar. Você prepara uma pequena cabana juntando galhos e folhas e prendendo-os com fita adesiva para impedir que a água entre na sua nova casa. Ao mesmo tempo, você cria um funil com fita adesiva para coletar a água da chuva. Depois de entrar no funil, a água é coletada em um lago improvisado também feito de fita adesiva. A essa altura, você já usou quase metade dos rolos de fita adesiva. A tempestade começa a se formar e você fica dentro da cabana, onde você tem o seu novo tapete. Você está entediado, então cria uma cadeira e uma mesa com fita adesiva para deixar a cabana um pouco mais confortável. Começa a chover e você percebe que um pouco de água se acumulou no reservatório que você construiu. Você a bebe imediatamente usando uma casca de coco como copo. Sua cabana consegue resistir à tempestade e você dorme um pouco em seu confortável tapete. No dia seguinte, você verifica o suprimento de fita adesiva e vê que já está na metade do último rolo de fita. Você construiu uma cabana segura e sólida e tem um suprimento constante de alimentos do Recife. Você já passou 5 dias na ilha, então agora é hora de encontrar uma saída. Você faz o possível para procurar ajuda, mas nada. Nenhum avião ou navio à vista. Você está desesperado para sair e teve sorte. Você avista um navio de carga bem distante. Você precisa agir rapidamente. Depois de examinar sua caixa de fita adesiva, você decide criar uma jangada para navegar. Você reúne comida e água suficientes para a viagem e começa a trabalhar. Você começa coletando troncos grandes para a base e colocando-os lado a lado. Você tem uma corda feita de casca de árvore e folhas para amarrar as toras. Ela é grande o suficiente para você caber. Em seguida, você pega outro conjunto de toras e as coloca sobre a base e repete o mesmo processo para criar uma segunda camada. Dessa forma, você minimiza o risco de afundar. No final, você coloca fita adesiva em todos os pontos fracos para reforçar a jangada. Você usa alguns galhos para criar remos para remar com pás feitas de fita adesiva. Você vê que usou cerca de 75% do seu suprimento, incluindo a fita que usou para construir a cabana e os móveis. Ela não é tão forte quanto a fita adesiva nova, mas ainda assim dá conta do recado. Depois que a base e os remos estiverem prontos, você constrói uma pequena cabana para abrigar seus alimentos e suprimentos e protegê-los das ondas. Além disso, você faz um mastro de madeira e usa um pedaço de tecido como vela. Você coloca a jangada na água e começa a remar. Até aqui tudo bem. Você abre a vela e faz uma pausa no remo. Você se vira e olha para a ilha que tem sido seu lar nos últimos 5 dias. Você está partindo em uma jornada perigosa, arriscando tudo, mas se permanecer na ilha por muito tempo, definitivamente não conseguirá sobreviver. Já se passou 1 hora e mal consegue ver a ilha, mas o navio está se aproximando. Você ainda tem mais um rolo de fita adesiva para usar em situações de emergência. As águas estão calmas e você vê golfinhos nadando ao redor. Você come alguns peixes e bebe um pouco de água antes de perceber que as ondas ficaram maiores. Você prepara sua vela e se abaixa para se proteger. Ainda bem que sua jangada é resistente. Ondas grandes batem contra ela, derrubando parte de sua comida e água.
mas a jangada ainda está inteira. Com o passar do tempo, o sol começa a se pôr e ainda não há sinal de vida. Você usa o restante da fita adesiva para consertar a jangada. Mesmo tendo perdido alguns alimentos durante a tempestade, você tem sua rede para pescar mais peixes. Você faz uma fogueira pequena e segura em uma casca de coco, cozinha os peixes e começa a comer. Você se vira e vê um navio vindo em sua direção. Imediatamente você pega um galho, acende-o e começa a balançá-lo para que o navio o veja. Parece que você vai passar despercebido, mas então alguém no navio vê você. Eles lançam um barco de emergência para pegá-lo e resgatá-lo. É seguro dizer que a fita adesiva realmente salvou sua vida. Você já viu um pepino do mar em um leito de areia e achou que ele parecia uma bolha? Bem, essas criaturas podem parecer moles e indefesas, mas na verdade elas têm estratégias fascinantes para se manterem seguras. Os biólogos descobriram compostos químicos com a ajuda dos quais os pepinos do mar se protegem de predadores e até mesmo de suas próprias toxinas. E adivinhe só, esses compostos podem ser úteis para a saúde humana. Quando os pepinos do mar se sentem ameaçados, podem expelir partes de seu corpo semelhantes a fios. Esses tubos imobilizam os predadores em um invólucro pegajoso e tóxico. A toxicidade vem de alguns compostos químicos comumente encontrados em plantas. É interessante notar que esses produtos químicos são muito menos comuns em animais, mas os pepinos do mar evoluíram para usá-los a seu favor. As substâncias também são conhecidas por suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Elas já são usadas em vários setores, como o de cosméticos. Mas o uso desses produtos químicos como defesa cria um grande problema para os pepinos do mar. Eles precisam evitar se machucar com suas próprias toxinas. Isso significa que suas próprias células não podem conter colesterol, o alvo ao qual as toxinas se ligam e perfuram. Em vez disso, essas criaturas desenvolveram dois tipos de alternativas ao colesterol. Trata-se de uma estratégia de autodefesa. Se você consegue produzir essas substâncias tóxicas, precisa ser capaz de não ficar doente. Por mais inteligentes e bonitos que sejam, agora você sabe que não deve tocar em um pepino do mar caso encontre um na praia. Falando de coisas que devemos evitar na praia, vamos falar do caracol Conus marmoreus, uma criatura tão única e perigosa que fará sua cabeça girar. Esse caracol é um grande viajante do mundo. Ele pode ser encontrado desde o extremo sul da Índia até Okinawa, no Japão, e a sudeste da Nova Caledônia e Samoa. É uma variedade impressionante, e não é apenas o local onde é encontrado que é interessante, é como ele caça. Esse caracol pode ser pequeno, mas é um predador feroz. Ele adora devorar outros caramujos e às vezes até os de sua própria espécie. Quando está faminto, ele coloca seu longo dente branco para fora e dispara um arpão carregado de veneno contra a presa. E se isso não for suficiente, ele atacará a presa várias vezes só para ter certeza. Isso é que é determinação, não é mesmo? Quando o arpão atinge seu alvo, a presa fica imobilizada e seus músculos começam a relaxar de forma irreversível. E quando a presa está indefesa, o caracol pode começar a mastigá-la. Você pode se perguntar onde podemos encontrar essa criatura temível. Bem, ela é encontrada em águas relativamente rasas, geralmente em plataformas de recifes de corais ou pináculos de lagoas, bem como na areia, sob rochas ou entre ervas marinhas. Cuidado onde pisa da próxima vez que for nadar, só por precaução. Pelo lado positivo, você sabia que o veneno desse caracol está sendo usado para desenvolver um possível tratamento para a dor? Alguns dos produtos químicos encontrados nessa substância foram estudados e estão se mostrando promissores. Quem diria que esse predador incomum também poderia ter um lado mais fofinho? O próximo item de sua lista de criaturas a serem evitadas deve ser um pequeno peixe chamado peixe-pedra. Talvez você ache que ele parece uma rocha fofa de estimação, mas deixe-me dizer que não se deve brincar com ele. Na verdade, é o peixe mais venenoso de todo o oceano. Esses peixes são mestres do disfarce, misturando-se perfeitamente ao ambiente em fundos rochosos ou lamacentos de habitats marinhos na região do Indo-Pacífico. Eles são como os ninjas do mar, esperando pacientemente que sua presa passe nadando antes de atacá-la rapidamente e engoli-la inteira. Mas o problema é que você pode facilmente passar nadando por um peixe-pedra sem nem mesmo perceber que ele está lá. Agora sei o que você está pensando. Não quero pisar acidentalmente em um peixe-pedra. E acredite, você realmente não quer fazer isso. Esses peixes têm muitos espinhos nas costas e liberam veneno quando são pisados. Ai,
Esse veneno pode causar uma dor terrível, inchaço e danos aos tecidos. Não é exatamente um bom dia na praia, se você quer saber. Mas não se preocupe, o peixe-pedra não está querendo pegar você. Ele usa seus espinhos de forma defensiva, não ofensiva. Portanto, desde que você não o perturbe ou pise nele, não haverá problema. Apenas tome cuidado onde pisa e talvez invista em calçados aquáticos. E se por acaso você for picado, procure atendimento especializado imediatamente. É melhor sempre olhar por onde anda, arrastar os pés pelo fundo para evitar pisar diretamente nos peixes e usar sapatos aquáticos se estiver em uma área que possa abrigar peixes-pedra. Você já teve o prazer de conhecer um peixe-leão de perto? Eles são criaturas muito bonitas, com todas aquelas cores e nadadeiras que parecem asas e acessórios. É fácil ficar hipnotizado por sua elegância, mas não se deixe enganar por sua aparência impressionante. Não se deve brincar com eles. Na verdade, o peixe-leão é um dos peixes mais perigosos do oceano. Se você for picado, sentirá muita dor e talvez até tenha alguma reação alérgica. Esses peixes injetam veneno por meio de suas barbatanas dorsal e pélvica afiadas. Eles não são agressivos e não o picarão do nada, mas agirão em autodefesa se forem provocados ou capturados. Não é apenas o veneno que os torna perigosos, eles também têm dentes minúsculos. Mas em vez de usá-los para morder predadores, eles têm algo ainda mais perigoso, suas nadadeiras. O peixe-leão usa essas barbatanas semelhantes a espinhos para afastar os predadores, e infelizmente isso inclui os seres humanos. Portanto, embora possa ser tentador nadar perto desse carinha e cumprimentá-lo, tome cuidado com seus espinhos afiados. Mas aqui está um detalhe, o peixe-leão pode ser comido. Alguns dizem que eles são realmente deliciosos. E como eles são uma ameaça aos ecossistemas dos recifes, seu consumo é incentivado. Só não se esqueça de remover os espinhos venenosos antes. Se estiver mergulhando com snorkel ou nadando perto dos corais no Oceano Atlântico ou Pacífico, você poderá encontrar esses peixes incríveis. Mantenha uma distância razoável entre você e o peixe-leão e ele não se sentirá ameaçado ou assustado o suficiente para picá-lo em sua defesa. Os ouriços do mar também podem causar problemas se você se deparar com eles. Não se preocupe, eles não pularão do recife e atirarão espinhos em você. Eles não são nada agressivos. Essas criaturas estão em toda parte, de costões rochosos a recifes de coral, e são bastante comuns em quase todos os corpos de água salgada, incluindo todos os oceanos do mundo. Portanto, não é de se surpreender que ferimentos causados por ouriços do mar também sejam bastante comuns. Mas ei, acidentes acontecem, especialmente quando estamos distraídos por uma tartaruguinha fofa ou muito animados para explorar um novo local de mergulho. Agora vamos falar sobre seus mecanismos de defesa. Esses pequeninos têm duas maneiras de se defender: seus espinhos e essas minúsculas estruturas semelhantes a mandíbulas que podem injetar uma substância dolorosa. Algumas espécies têm espinhos longos e afiados que podem facilmente perfurar até mesmo uma roupa de mergulho grossa e se alojar profundamente em sua pele. Que horror! Mas não se preocupe, evitar os ouriços do mar não é uma ciência de foguetes. Basta tentar manter uma boa percepção do ambiente ao seu redor, prestar atenção aos espinhos salientes na areia e controlar sua flutuabilidade. Isso o ajudará a ficar a pelo menos alguns metros de distância dos corais, que podem esconder ouriços em suas fendas. E se uma entrada na costa tiver muitos ouriços, escolha um local de mergulho diferente, sem problemas. Agora vamos falar sobre os primeiros socorros para picadas de ouriço do mar. Deixar a área de molho em água quente por até 1h30 pode ajudar a quebrar a substância perigosa e aliviar a dor. Remova cuidadosamente os espinhos com uma pinça e raspe a área para remover as pontas incômodas. Em seguida, lave a área lesionada com sabão e enxague com água fresca. Aplique também cremes tópicos se tiver algum em sua bolsa. E, é claro, fique atento a sinais de alergia e entre em contato com um especialista imediatamente se notar algo estranho. Mas não vamos nos esquecer de que os ouriços do mar são apenas um dos muitos perigos das profundezas. Há vermes de fogo, baiacus e corais de fogo também. Portanto, não sejamos muito duros com nossos pequenos amigos ouriços. Afinal de contas, comparados a algumas dessas outras criaturas, eles são bem mansinhos. Você é um nadador profissional corajoso o suficiente para dar um mergulho em qualquer oceano ou mar? Más notícias. Existem alguns lugares que você deve evitar, não importa quão bem você nade ou mergulhe. Alguns desses lugares têm rochas submarinas perigosas, fortes correntes e marés. Outros são famosos por lendas sobre monstros e criaturas misteriosas. Então vamos mergulhar nesse show de horrores aquáticos.
Você já ouviu falar no The Stride? É uma variação de stride, em tradução livre do inglês, caminhar a passos largos, usada em Yorkshire, e se refere a uma seção estreita do rio Wharfe que é tão pequena que você poderia pular sobre ela. Mas não se deixe enganar pelo seu tamanho, pois esse é um dos pontos mais perigosos da região. Até mesmo dar um passo na água pode ter consequências terríveis. O rio Wharfe tem uma correnteza forte, e como o Stride é tão estreito, é ainda mais forte nessa área. O intenso fluxo da água erodiu o calcário ao redor do Stride, criando espaços ocos muito mais profundos do que o restante do leito do rio. Aqui está o segredo. A correnteza também enfraqueceu as margens do Stride por baixo. Portanto, o chão onde você está admirando o fluxo rápido provavelmente é apenas uma saliência frágil sobre águas traiçoeiras. Não há registros de alguém que tenha entrado na água do Stride e conseguido sair dela. E a pior parte? Você nem imaginaria que esse riacho de aparência inocente poderia ser tão perigoso. Portanto, meu conselho para você, meu amigo, é que se limite a um corpo de água mais seguro para suas aventuras aquáticas. Se estiver procurando uma viagem de fim de semana na Califórnia, o Lago Horseshoe é o lugar ideal. Ele tem tudo: praia de areia, trilhas para caminhadas e áreas para piquenique. Mas espere, ele esconde alguns segredos. Esse lago tem um lado sombrio, próximo dos 40 hectares de árvores mortas que o cercam. E não são apenas as árvores que foram destruídas por esse lago. Os terremotos que ocorreram em 1989 e 1990 liberaram dióxido de carbono sob o magma quente. O gás se infiltrou no ar, prejudicando toda a vida ao redor do lago. Mesmo agora, o Lago Horseshoe é tão perigoso quanto era há 30 anos. O que o torna tão assustador é que os níveis desse gás tóxico mudam aleatoriamente. Os sinais de alerta que estão afixados em todos os lugares certamente podem dar um toque de filme de terror a uma caminhada divertida na floresta. Em Kauai, no Havaí, há um grupo de cachoeiras deslumbrantes que costumavam ser um destino popular para os turistas. As cataratas de Kipu, como são chamadas, já foram o local ideal para nadar e mergulhar. Para chegar até elas, era preciso fazer uma longa caminhada por um caminho de terra até finalmente chegar a uma vista de tirar o fôlego de uma cachoeira de 6 metros que jorrava em uma piscina cristalina abaixo. Mas desde 2011, essa área está proibida para o público. Por quê, você pergunta? Bom, houve muitos acidentes nas cataratas de Kipu. Obviamente, pular do topo da cachoeira seria um motivo óbvio para isso, mas além disso, houve casos muito mais misteriosos. Testemunhas contam histórias de nadadores que aproveitavam tranquilamente a piscina na parte inferior da cachoeira e foram subitamente arrastados para baixo da superfície. Nenhuma explicação definitiva foi encontrada para esses acidentes. Os habitantes locais acreditam que a culpa é do espírito da água Moa, que não gosta de ser incomodado por turistas barulhentos. Há também a teoria de um poderoso redemoinho no fundo da piscina. De qualquer forma, os livros de guia turístico não mencionam mais as cataratas de Kipu e a invasão de propriedade é punida severamente. O buraco de Samaesan, localizado no Golfo da Tailândia, é o melhor lugar para mergulhadores que buscam emoção, mas também é o mais perigoso. Com uma queda de 85 metros, é o local de mergulho mais profundo da região. Mas sua profundidade não é o único motivo pelo qual é considerado um local a ser evitado. A área é uma importante zona de navegação para navios petroleiros gigantes. As fortes correntes ao redor do buraco tornam o mergulho ainda mais traiçoeiro. E como se isso não bastasse, o buraco de Samaesan também é o lar de barracudas mortais que podem facilmente atacar mergulhadores desavisados. A água é tão turva que a visibilidade é quase nula, o que torna difícil avistar essas criaturas marinhas agressivas. Resumindo, o buraco de Samaesan é um local de tirar o fôlego, mas extremamente perigoso, que só deve ser explorado por mergulhadores experientes com nervos de aço. Agora vou falar sobre a praia de New Smyrna, a capital mundial de ataques de tubarão. Se estiver procurando um local de férias relaxante no condado de Volusia, na Flórida, talvez deva evitar essa praia. As águas ao redor da praia de New Smyrna estão repletas de peixes, o que atrai muitos tubarões. De fato, foram registrados tantos ataques de tubarão nessa área que ela ganhou o título de capital mundial dos ataques de tubarão. Até mesmo os cientistas alertaram que, se você for nadar nessa área, é provável que se aproxime de pelo menos uma dessas criaturas. Estamos falando de uma distância de 3 metros e, em muitos casos, você nem perceberia. Para piorar a situação, o tubarão cabeça chata, um dos tipos mais perigosos e agressivos, foi visto nessas águas.
Mais uma vez, Kauai aparece em nossa lista. A praia na costa de Napali, chamada Praia de Hanakapiai, pode parecer o paraíso na Terra. Mas não se deixe enganar. Para chegar lá, é preciso caminhar por uma trilha rochosa super íngreme de 3 quilômetros. Não há salva-vidas nessa praia remota, portanto, mesmo que você decida dar um mergulho na água, estará por sua conta. A maior ameaça à sua segurança são as correntes de retorno incrivelmente fortes. Elas estão quase sempre presentes porque não há recifes para proteger a costa. E se alguém for pego por uma, não há lugar seguro para nadar por quilômetros. A praia segura mais próxima fica a 10 quilômetros de distância. Acredite em mim, essa praia não tem o melhor histórico em termos de segurança. Portanto, é altamente recomendável que você fique fora da água se acabar indo para lá. Agora vou contar sobre um lugar que parece ter saído diretamente de um filme de terror. Estamos falando do Berkeley Pit, que é um lago artificial situado em Butte, no estado de Montana, nos Estados Unidos. A primeira coisa que você notará sobre esse lugar é que ele tem uma cor vermelho-sangue assustadora que só pode ser descrita como inquietante. Você pode se sentir tentado a dar um mergulho, mas isso seria um erro grave. Nem mesmo toque na água. Ela é extremamente perigosa devido aos metais pesados presentes nela, como cádmio, arsênico, zinco, chumbo e cobre. Eles são provenientes das rochas que circulam o lago e tornam a água super ácida. De fato, esse lugar costumava ser uma mina de cobre a céu aberto, daí a sua cor. Portanto, se quiser meu conselho, evite esse lugar a todo custo. Tem 3 lagos que talvez sejam os lugares mais perigosos de todos os que mencionei até agora. Todos eles estão localizados na África. O Lago Mono-1 e o Lago Nyos, em Camarões, e o Lago Kivu, em Ruanda, são como bombas relógio prontas para explodir. Eles foram formados sobre piscinas subterrâneas de rocha derretida, e às vezes essa rocha derretida libera gases tóxicos, como metano e dióxido de carbono, diretamente na água. Quando isso acontece, os gases podem se acumular até explodirem repentinamente na água, criando ondas enormes que podem destruir tudo em seu caminho. Esse tipo de explosão é chamado de erupção límnica e pode liberar uma nuvem de gás venenoso que pode ser prejudicial a tudo que estiver nas proximidades. A parte mais aterrorizante? Essas explosões podem ocorrer a qualquer momento, sem nenhum aviso. Portanto, se você se encontrar perto de um desses lagos, é melhor ficar em alerta máximo, pois nunca se sabe quando a próxima explosão pode acontecer. Talvez você conheça outros lugares que não recomendaria para um mergulho divertido? Compartilhe suas não recomendações nos comentários abaixo. Você está andando pela cidade, tomando seu cafezinho, quando uma estranha se aproxima e o abraça. Ei, Marcos! Você está aí? Vamos! Peraí, o quê? Primeiro, seu nome é Jonas. Depois, não está indo a lugar algum, só está andando sem rumo por aí. E por último, nunca vi essa garota na vida. Desculpe, mas não a conheço. Você deve ter me confundido com outra pessoa. Você diz pensando que ela é doida e dando um passo atrás. Não. Errado. Negativo. Rebobine a fita. Você não deveria ter dito isso. Talvez ela saiba que vocês dois não se conhecem e se aproximou por algum motivo. Bem, tirando o fato de você ter olhos bondosos e um sorriso encantador, claro. E se essa garota estiver em perigo e a abordagem for um pedido de socorro? Ok, vou dar um pequeno spoiler e mostrar o que pode ter acontecido com ela. Suponhamos que essa garota seja a Rita, de 19 anos. Uma hora atrás, assim como você, ela saiu de casa, de ótimo humor. Caminhou um pouco e depois foi ao encontro das amigas. Enquanto estava na fila, esperando para pegar um sorvete, percebeu que um cara estava observando atrás do carrinho de sorvete. Ele estava vestindo calças largas e escuras, um capuz preto e óculos de sol. Embora seja difícil reconhecer alguém vestido assim, ela tinha absoluta certeza de que nunca o viu antes. E ele parecia suspeito. Se algum dia passar por uma situação parecida, lembre-se da primeira regra: confie em seu instinto. Se tiver um pressentimento ruim, não faça nada arriscado. Sim, todos nós encaramos as pessoas de vez em quando, mas é melhor ficar atento e tomar cuidado. Regra número 2. Vá para um lugar seguro. É melhor evitar ruas escuras e desertas, claro. Ache uma bem iluminada e movimentada, ou entre em alguma loja, mesmo se for do lado contrário à sua direção. Fique o mais perto possível de muitas pessoas. Verifique se a pessoa continua em seu encalço. Se estiver, use a regra número 3. Não vá para casa.
Você não quer entregar seu endereço de mão beijada para um maluco, quer? Continue andando pela cidade, escolhendo os locais mais cheios e rotas sem sentido. Pare para tomar um café, fazer compras. Entre nos correios. Essa é uma hora de resolver todas as pendências que pode ter. Talvez a pessoa se canse de seguir e vá embora. Se quiser confirmar suas suspeitas, faça o seguinte. Primeiro, faça um trajeto sem sentido. Por exemplo, vire contornando uma praça. É pouco provável que alguém que está cuidando de sua própria vida ande em círculos também. Outro truque é apressar o passo e ver se a pessoa ajusta o ritmo ao seu. Entre em uma loja, saia dela, depois volte para lá de novo. Se ela voltar também, está seguindo você. Mas não entre em pânico. Regra 4. Prepare-se. Tenha alguma coisa em mãos para revidar um eventual ataque. Por exemplo, pegue suas chaves e fique com elas. Digite o número da polícia no seu celular com antecedência para ligar sem perder um segundo se for preciso. Durante a ligação, informe sua localização primeiro. Só depois diga quem é e o que aconteceu. Caso não consiga terminar a chamada telefônica, eles pelo menos saberão onde procurar. Se estiver em perigo e precisar de ajuda, não tenha medo de fazer escândalo. Lute, grite, tente chamar a atenção de todo mundo. Isso pode intimidar seu perseguidor. Mas lembre-se, quando for pedir ajuda, sempre aborde uma só pessoa, encarando os olhos dela. Se apenas gritar, todos continuarão cuidando de suas vidas, achando que alguém mais irá em seu auxílio. Mas se escolher uma pessoa da multidão, ela se sentirá responsável e provavelmente ajudará. Bem, voltando à nossa Rita. Ela percebeu que o cara estava observando, então deu voltas na cidade, tentando se livrar dele, mas não funcionou. O homem continuou atrás dela. Isso não estava certo. A garota ligou para os pais e amigos, mas ninguém atendeu. Ainda faltava uma hora para o encontro com as amigas, e a Rita não podia mais ficar andando em círculos assim. Só restava um truque, antes de fazer escândalo no meio da rua. Quando não houver nenhum de seus amigos por perto, ou eles não conseguirem chegar a tempo, é só fingir que algum deles está ali. Você pode se aproximar de um estranho, alguém que pareça ser legal e bondoso, e fingir que o conhece. Se tiver sorte, a pessoa vai colaborar. Aí o perseguidor verá que está com mais gente e certamente irá embora. Então a Rita respirou fundo e começou a procurar na multidão, tentando encontrar alguém que parecesse ser legal. De todas as pessoas, escolheu você. Com o coração na mão, correu em sua direção e o abraçou. Ei, Marcos! Aí está você! Vamos! É aqui que sua parte começa. Colabore. Sorria, abrace-a também e não deixe sua surpresa transparecer. Lembre-se, alguém pode estar atrás dela, então é necessário fingir bem. Sua primeira ação deve ser continuar a conversa, como se já se conhecessem. Diga algo casual, tipo, e aí, garota, como vai? E comece a andar junto dela, mantendo a conversa. Preste atenção no comportamento da moça. Ela pode estar apreensiva e assustada, a voz pode estar trêmula ou com as mãos tremendo. Continue sendo simpático para acalmá-la e mostre que está disposto a ajudar. Enquanto conversa, tente de forma discreta descobrir o que aconteceu. Mas cuidado, não fique olhando à sua volta tentando localizar o suspeito. Se alguém ainda estiver seguindo a jovem, verá que você sabe sobre o que está acontecendo. Diga a ela que você quer mostrar algumas fotos novas do seu gato. Pegue seu celular, digite algo como "Você está correndo perigo?" e mostre a ela. Se a garota balançar a cabeça concordando, vá para o próximo passo. Não a deixe sozinha. Continue andando, conversando e tente olhar discretamente à sua volta para identificar coisas ou pessoas suspeitas. Quando vir o perseguidor, tente memorizar o máximo possível de características dele. O que está vestindo, se tem algum acessório, o tom da pele e do cabelo, altura e tipo físico. Aproveite todas as oportunidades para estudá-lo, como reflexos nas vitrines, espelhos ou quando virar a cabeça para atravessar a rua. Provavelmente, quando o perseguidor vir que a garota não está sozinha e que terá companhia por um bom tempo, acabará desistindo. Então continue prestando atenção se ele ainda está seguindo vocês. Se já passou um tempão e o cara ainda não foi embora, é hora de mostrar que vocês sabem que estão sendo seguidos. Pare, vire-se e encare o perseguidor. Confie no seu taco. Mostre que o reconhece e exija que ele deu fora dali. Use esse momento que estão cara a cara para observar detalhes do rosto,
para poder descrever para a polícia mais tarde. Quando ele for embora, não deixe a jovem sozinha logo em seguida. Caminhe junto com ela por um bom tempo e certifique-se de que o homem sumiu de fato. Depois, é melhor levar a garota em casa ou para onde quer que ela esteja indo, para se certificar de que está segura e que nada mais a ameaça. Parabéns! Você salvou o dia de alguém. Nem todo mundo conhece esses truques, então vale a pena adotá-los. Em qualquer lugar pode haver alguém em apuros, e para ajudar a pessoa basta uma simples conversa. Se estiver, por exemplo, em uma estação de metrô e vir alguém suspeito assediando uma garota e ela demonstrar desconforto, ajude-a. Aproxime-se, diga que não a vê há muito tempo e comece a conversar com ela, como se fossem amigos de longa data. O cara vai se afastar e a jovem certamente ficará muito grata pela ajuda. Fique perto dela e mantenha a conversa até ela se sentir segura. Ok, está ficando escuro e você tem aquela sensação de que alguém está te perseguindo. A primeira coisa que você pode querer fazer é começar a andar um pouco mais rápido. Este truque pode ajudá-la a se livrar da pessoa suspeita atrás de você ou confirmar seu pior medo. Agora é oficial, tem alguém perseguindo você. Sua frequência cardíaca está insana, o coração bombeia seu sangue como nunca. Tente fazer voltas. Virar 3 ou 4 vezes à direita é suficiente para você voltar à posição inicial. Este truque fará duas coisas. Primeiro, você terá a chance de desaparecer, especialmente se conhecer bem a vizinhança. Em segundo lugar, você confirmará mais uma vez que essa pessoa está atrás de você. Tente fazer essas voltas com sabedoria. No momento em que virar a primeira vez, comece a correr para que o seguidor te perca de vista. Não faça isso se você nunca esteve nesta região, pois assim as chances não são favoráveis para você. É mais provável que você se perca ou, pior, acabe em um beco sem saída. Você pode ter sorte em encontrar alguém que conhece na rua, como seu vizinho fortão, com aquele Rottweiler de que você tem medo. Se houver algumas pessoas passando, mesmo que você nunca as tenha visto antes, apenas diga em voz alta: "E aí, tudo bem?" Basicamente, finja que vocês são amigos. Conte que alguém está seguindo você e peça para que te acompanhe até um local mais público, até que você encontre outra maneira de voltar para casa. Um grande erro é entrar no seu condomínio quando você estiver sendo seguido, mesmo que um grupo de pessoas esteja se oferecendo para ajudar. Parece assustador, mas o perseguidor provavelmente se lembrará de onde você mora e pode querer voltar mais tarde. Mas vamos considerar que você não teve sorte dessa vez. A rua está deserta e só tem você e aquela pessoa assustadora logo atrás. Certifique-se de que suas roupas não vão te deixar na mão. Se estiver usando um moletom com capuz, coloque o capuz para dentro da jaqueta para escondê-lo. Se seu cabelo estiver preso em um rabo de cavalo ou em um coque, solte-o enquanto caminha. Será mais difícil para o seu perseguidor agarrar todo o seu cabelo ou puxar suas roupas se ele não tiver nada em que se agarrar. Suas roupas e sapatos podem realmente ajudá-lo a escapar se você for pego por um estranho. Você pode tentar se livrar de uma jaqueta, espero que você tenha o tipo que tem zíper frontal. Os sapatos de salto alto parecem ter sido projetados para autodefesa, certamente não para caminhar. Uma das técnicas mais eficazes para se salvar quando você está sendo atacado é a batida do pé. Pise com toda a força que estiver em cima do pé do seu perseguidor. Parece difícil, mas com certeza a atenção dele focará em coisas mais urgentes. Sapatos baixos também funcionam, mas obviamente são menos eficazes. Você tem que se livrar desse estranho. Se não estiver muito longe da rua movimentada da qual acabou de sair, pode fingir que esqueceu algo. Bata nos bolsos, haja como se estivesse procurando algo. Diga em voz alta: "Aff, onde está minha carteira?" Não procure pelo seu telefone. O estranho vai pensar que você não tem um, o que torna mais fácil pegar você. Além disso, nunca diga que você perdeu suas chaves, pois elas serão úteis mais tarde. Agora, comece a andar mais rápido na direção oposta. Seu perseguidor terá menos probabilidade de perseguir alguém que está correndo em direção a uma via movimentada. Bônus: ele provavelmente estava atrás da sua carteira, não de você. Ladrões não costumam perseguir alguém que não tem dinheiro. Não pegue seu telefone e comece a navegar ou enviar mensagens de texto. A luz da tela tornará mais difícil para seus olhos se ajustarem no escuro, e olhar para o telefone deixará você mais lento. Além disso, pode ser que o estranho queira justamente o seu telefone, então não deixe que ele saiba onde você guarda o seu. É ótimo se você estiver em uma região que conhece bem. Caso contrário, tente lembrar o máximo de detalhes possível. Conforme você anda, descubra o número da rua, olhe os números das casas e as lojas ou prédios ao redor. Se você carrega livros pesados e sacolas de compras, prepare-se para deixá-los cair assim que sentir que algo está errado. Segurar itens pesados o deixará mais lento. Não fique quieto.
Faça um estardalhaço ao tentar se afastar e grite "fogo!" em vez de "socorro!". As pessoas correm para ajudar quem grita "fogo", para evitar que suas casas sejam queimadas. Ok, mais um cenário. 22 horas. Você está do lado de fora da academia esperando o ônibus finalmente aparecer. Lembre-se de algumas regras simples. Primeiro, tente ficar perto de outras pessoas que também estejam esperando. Se não houver ninguém, fique dentro de um prédio ocupado em uma área iluminada. Pelo menos há pessoas por perto até o seu transporte chegar. Quando o ônibus finalmente chegar, preste atenção nas pessoas ao seu redor. No caso de alguém parecer suspeito para você, ou se alguém estiver agindo de forma estranha, certifique-se de avisar o motorista. Quando é tarde da noite, os ônibus geralmente estão quase vazios. Não vá para o canto mais distante do ônibus. Sente-se no assento mais próximo do motorista. Se você sair do ônibus e sentir que algum outro passageiro que saiu na mesma parada está seguindo você, vá até o local mais próximo para pedir ajuda. Pode ser algum prédio ocupado. Outro cenário possível é alguém seguindo você em público. Se isso acontecer, tente entrar em um supermercado ou cafeteria e se perder na multidão. Se sua jaqueta for de uma cor diferente da camisa, tire-a. Será mais difícil para o seu perseguidor identificá-lo. Se você entrar em um restaurante ou cafeteria e seu perseguidor estiver determinado, ele entrará e esperará por você. Uma coisa a fazer é ir direto ao banheiro e ficar de 5 a 10 minutos lá. Ele pode se cansar e ir embora. Se você sair e ele ainda estiver lá, entre na fila, peça uma bebida e disfarçadamente diga a um dos atendentes que você está sendo seguido. Eles devem fazer algo e ficar de olho em você. Pegue sua bebida e sente-se. Pegue o seu telefone e comunique à sua família ou amigos onde você está, para que eles possam vir buscá-lo ou fazer companhia. Enquanto você espera, tente estes truques. Comece a bocejar. Se uma pessoa que está observando você também bocejar, significa que ela está observando você. Bocejar é visualmente contagioso. Então finja que está olhando para o relógio. Se a pessoa olhar para o relógio também, ela está de olho em você. Para enganar o perseguidor, pegue suas coisas, saia da cafeteria por 2 ou 3 minutos e ande um pouco pela rua, até que ele perca você de vista. Então assim que ele sair, volte para o café. Ele não terá motivo para voltar, a menos que esteja seguindo você. Quando alguém vier buscá-lo, peça à equipe para levar você até a saída dos fundos da cafeteria, para ficar em segurança. Tente não andar sozinho em nenhum momento. Sempre pegue as vias movimentadas e esteja atento ao seu entorno. Ok, digamos que você tenha chegado ao seu condomínio sem problemas. Os elevadores são um local comum para personagens duvidosos. Lembre-se de que você deve sempre verificar o que há dentro antes de entrar em um. Se tiver alguém próximo a você agindo de forma suspeita e lhe der arrepios na espinha, é só esperar o próximo elevador. Quando você estiver dentro, tente ficar ao lado do painel de controle. Mesmo a pessoa mais legal pode de repente começar a abordá-lo. Se você sentir que a situação está saindo do controle, você tem o painel para pressionar o botão e pedir ajuda. Não apenas pessoas, mas cães também podem segui-lo. Claro que os cães são os melhores amigos das pessoas, mas às vezes, até eles podem representar uma séria ameaça. Corredores, atletas e ciclistas podem provocar o cão com seus movimentos. Primeiro, sempre evite o contato visual direto. Você pode ficar um pouco de lado para ser um alvo mais estreito para o cão. Mesmo assim, mantenha o animal sob sua visão periférica. Você também pode distrair a atenção do cão com algo. Provavelmente é uma boa ideia sempre ter algo consigo para isso. Pode ser um moletom amarrado na cintura. Você pode puxá-lo rapidamente e jogá-lo para distrair a atenção do cão. Se você for correr e souber que pode haver cães de rua, leve um brinquedo de pelúcia consigo. Em caso de emergência, até atirar um sapato pode ser uma boa ideia. Mas andar descalço para casa não parece uma experiência agradável. Se o pior for inevitável, certifique-se de proteger o rosto, a garganta e o peito. Para proteger seus dedos, mantenha as mãos com os punhos bem fechados. Pode parecer estranho, mas o melhor lugar para ser mordido é no antebraço. Se o cachorro morder você, não puxe para longe, para não piorar as coisas. Você finalmente conseguiu! Depois de todo o treinamento, você está pronto para seu primeiro salto de paraquedas. Cheio de confiança, chega à porta do avião quando alcança 3.650 metros. Ao sair no ar, no último segundo, você ouve um instrutor gritando alguma coisa. Eu não verifiquei seu paraquedas! Você não consegue ouvi-lo enquanto salta do avião, vendo apenas sua expressão preocupada. Bem, parece que algo deu errado. Você puxa a alça para liberar o paraquedas, mas ele não foi dobrado corretamente, abrindo em um grande bolo.
E agora você está girando cada vez mais rápido. Você está ficando tonto e precisa se recompor. Cada segundo é crucial e nesta altitude tem menos de 1 minuto para agir. Você se joga com o corpo na posição selada, espalhando com os braços e as pernas formando um X. Isso cria um pouco mais de resistência, permitindo que seu corpo se estabilize um pouco. Agora você tem mais tempo para chegar ao seu paraquedas reserva de emergência. Ainda tonto de tanto girar, tenta se lembrar de onde ele está. Você pega o que acha que é a alça certa e puxa com força. Ah, não! Isso é uma cinta da perna! Você afrouxou o compartimento das suas costas e agora está escorregando. Este não é o seu dia de sorte. Você segura e aperta a cinta de perna. Ah, sim! Você está lembrando do procedimento de segurança agora. Passo 1. Se separe do paraquedas principal com a alça vermelha. Feito! Agora você está em queda livre novamente. Passo 2. Encontre o cabo prateado para abrir o paraquedas reserva. Depressa! O chão está se aproximando rapidamente. Onde está essa alça? Opa, tá ali. No seu peito, à esquerda. Você puxa com força. Tapum! O paraquedas sai e é acionado, freando a sua descida. Agora você está aliviado. De tirar fôlego, coração batendo. Ah, sim! Finalmente você pode apreciar a vista, por cerca de 10 segundos antes de pousar no chão. Suavemente, pés primeiro. Ei, parece divertido, também quero ir. Como sempre, em vez de subir as escadas, você usa o elevador. As chances de ele falhar são de 1 em 10 milhões. As chances de ser atingido por um raio são 10 vezes maiores. Mas hoje, você está naquele elevador azarado. À medida que desce do 5º andar, o sistema de polias falha, um cabo se rompe e o elevador começa a cair. Rapidamente, você se deita de costas, colocando um braço em volta da cabeça para protegê-la do impacto e o outro braço sobre o rosto para salvá-lo de possíveis objetos caindo. Você abre as pernas uniformemente. Em apenas alguns segundos, você se prepara para o impacto. Ele cai e os detritos de cima caem ao seu redor. Parabéns! Você evitou lesões. Mas seria possível alterar o impacto saltando? Vamos pensar nisso. Se você pulasse muito antes, seu impacto seria mais severo, pois sua velocidade aumentaria na descida. E se você pulasse tarde demais, a velocidade do seu salto para cima faria com que você batesse a cabeça quando o elevador parasse. Seria necessário pular no momento preciso para ser eficaz em velocidade. E sem a capacidade de ver através do aço, isso seria pura sorte. Portanto, é melhor usar o método de deitar. Boa sorte com isso! Você dirige casualmente para o trabalho, passando pela mesma ponte como em qualquer outro dia. Hoje há mais tráfego do que o normal e você está preso em um engarrafamento. A ponte começa a ranger. Infelizmente, é possível que pontes estruturalmente defeituosas entrem em colapso com excesso de peso. E aí está você. Quando a ponte cai no rio, seu carro flutua. Conforme a água vai subindo lentamente ao seu redor, ele começa a afundar. Você tenta manter a calma e respirar fundo. Você tem até 2 minutos antes que o carro afunde completamente. E precisa agir rápido e abaixar o vidro. Ao tirar o cinto de segurança, percebe que a água já subiu acima das janelas. Você tenta baixá-las, mas elas estão presas no lugar devido à pressão. Você perdeu sua oportunidade. Você está afundando ainda mais e pensa em abrir a porta. Melhor não. Isso fará com que seu veículo afunde ainda mais rapidamente. Além disso, será mais perigoso sair. O carro bate no fundo e a água entra lentamente. Você tenta abrir a porta, mas a pressão é tão forte que ela nem se move. Você pensa na água entrando. Talvez, se esperasse até que tenha água suficiente dentro, poderia regular a pressão, permitindo que as portas se abram. Mas com o ar limitado que restaria, e se as portas ainda não funcionarem, é muito arriscado. Sua única opção é quebrar o vidro. Você faz isso facilmente devido à pressão da água e ela entra rapidamente. Você respira fundo pela última vez enquanto segura a moldura da janela. O carro enche rapidamente e a sucção para de repente. Você se puxa pela janela e coloca os pés no carro, empurra para cima e nada até a superfície. Sim, me lembre de não pegar carona contigo. Em seguida, você está caminhando em uma floresta e encontra o lugar perfeito para ver o pôr do sol. Você tira uma foto e ficou ótima, mas espere, qual é o caminho de volta para o acampamento? Está escurecendo e você não tem ideia de como chegou aqui. Assim, verifica seu telefone. Tem um mapa, então você vai ficar bem, certo? Mas você tirou muitas fotos da natureza e a bateria acabou. Você pode sobreviver até 3 horas sem abrigo em condições climáticas adversas. Pode ficar sem água por 3 dias e até 3 semanas sem comida.
Você precisa decidir suas próximas ações em ordem de importância. Sua primeira tarefa é construir um abrigo. Você encosta uma grande vara em uma árvore para apoiar o telhado. Então, constrói 2 paredes nas laterais formando uma estrutura robusta. Há muitas folhas na floresta, e você cobre o telhado com pilhas delas para dar isolamento e proteção. Por dentro, constrói um belo colchão de folhas. Então entra e espera até amanhecer, na esperança de ter um sono relaxante. Você dormiu terrivelmente, mas não há tempo para deixar uma avaliação no seu aplicativo de reservas. A próxima tarefa é encontrar água. Ao percorrer uma descida, por fim encontra um riacho. Água limpa, feito. Você continua caminhando acompanhando o fluxo do riacho, esperando que te leve até um rio. É bem provável que se encontrem pessoas e sinais de civilização ao longo de grandes volumes de água. As horas passam e sua barriga ronca. Você procura lanches saborosos. Tem algumas frutas e cogumelos, mas você não os reconhece. É melhor não comer se não tiver certeza se é venenoso. Você procura insetos em troncos e galhos antigos e encontra algumas larvas da farinha que podem ser comidas cruas. Alguns insetos, quando cozidos, podem ser uma importante fonte de ferro, proteína e vitamina B12. Você olha para as larvas e seu apetite vai embora. Talvez mais tarde. Finalmente, o córrego encontra um rio e logo à frente tem uma ponte. Não aquela que caiu. A dificuldade acabou. Você joga os insetos fora e começa a próxima aventura procurando uma lanchonete. Pois é, nós também não iremos acampar juntos. Você está andando pelo campo. O vento está aumentando e não muito longe, um tornado está se formando. Você começa a fugir dele, mas não consegue, pois ele viaja até 100 km por hora. Sua principal preocupação não é o tornado em si, mas as árvores e edifícios que o tornado leva, transformando-os em perigosos objetos voadores. Eles voam em velocidades insanas, enquanto são carregados por ventos rápidos, atingindo até 480 km por hora. Você procura abrigo, mas não há nada disponível. Sua única possibilidade é uma vala que não seja cercada por árvores ou outros objetos quebráveis. Você deita na vala e cobre a cabeça com a jaqueta, segurando-a com os braços para se proteger. Enquanto está deitado, com o barulho da tempestade ao seu redor, você se sente como se estivesse em um motor de jato gigante. É um som aterrorizante, mas felizmente, você não está no caminho do tornado. Dá para ouvir os pequenos detritos assobiando sobre sua cabeça e muitos causam impacto, batendo ao seu redor, mas felizmente não te acertam. De repente, tudo fica tranquilo. Você fica lá controlando sua respiração, tentando relaxar. Você ainda não se levanta, pois o pior ainda pode estar por vir. Os tornados podem durar de vários segundos a até 1 hora. Você não se arrisca e fica na vala por 1 hora inteira. Mas finalmente, quando fica claro que ele se foi, tira a poeira da jaqueta e vai para casa. Bem, diria que você é realmente azarado. Então, estou removendo você dos meus contatos e desfazendo amizade nas redes sociais. E farei isso assim que sair do hospital. Era um sobrevoo de rotina para a guarda costeira. Milhares e milhares de quilômetros de mar azul profundo. De repente, os guardas notaram uma bandeira improvisada em uma ilha deserta entre Key West e Cuba. Eles desceram a 150 metros para ver o que estava acontecendo lá. 2 homens e uma mulher acenavam com as mãos, aflitos. Era evidente que precisavam de ajuda o quanto antes. A tripulação não conseguiu pousar imediatamente por causa do mau tempo, mas deixou um pouco de comida, água e um rádio para descobrirem por que estavam lá. Eles descobriram que os náufragos estavam nas Bahamas há 33 dias. O barco deles pegou uma tempestade e virou, e tudo o que conseguiram fazer foi nadar até a ilha mais próxima. Eles também informaram a tripulação que a mulher precisava de ajuda o mais rápido possível. No dia seguinte, a equipe de resgate chegou em um helicóptero e levou os náufragos para um hospital em Key West. Isso os ajudou a evitar quaisquer consequências graves para a saúde deles. Todos que participaram da operação de resgate ficaram surpresos com a forma como os socorridos lidaram com a situação e com a coerência do discurso deles. Então, foram 5 semanas em uma ilha sem comida nem fontes de água potável. Como eles sobreviveram, você pode perguntar. Bem, eles foram espertos o suficiente e utilizaram cocos para se manter hidratados e conchas para se alimentar. E fizeram um ótimo trabalho construindo uma bandeira para que os possíveis socorristas os vissem. Esse é um dos segredos para a sobrevivência se você estiver em uma situação parecida. Queime madeira úmida ou molhada para fazer fumaça. Organize sinalizadores em forma de triângulo. Empilhe pedras grandes soletrando SOS ou HELP, que são símbolos de socorro reconhecidos internacionalmente. Se você mudar de local por algum motivo,
deixe uma seta feita de pedras, mostrando em qual direção você foi. Para garantir que os socorristas possam não apenas te ver, mas também te ouvir, faça um apito com uma bolota, que é a fruta do carvalho. Segure a tampa de uma bolota com as duas mãos entre o polegar e o dedo indicador. Faça um triângulo com os polegares perto do topo da bolota, segure-a perto da boca e sopre um pouco por esse triângulo na tampa. Você tem que praticar um pouco para fazer um som alto. Ai, esse foi alto demais! Caso se perca, lembre-se da regra dos 3 para manter a calma e fazer as coisas certas na ordem correta. Você pode sobreviver 3 minutos sem ar, 3 horas em temperaturas extremas, 3 dias sem água e 3 semanas sem comida. Então, comece construindo um abrigo, depois consiga água e só depois cuide da comida. Se tiver mais sorte do que os náufragos das Bahamas e tiver alguns fósforos com você, deixe-os à prova d'água. Cubra-os com uma fina camada de esmalte transparente e deixe secar bem. Para ter sempre algo para acendê-los, colhe um pedaço de lixa na tampa de um pote de plástico e coloque fósforos dentro. Está arrumando a mochila para uma caminhada? Roupas de algodão não te manterão seguro e aquecido na natureza. Elas levam uma eternidade para secar do suor ou da chuva, e as roupas molhadas perdem calor 25 vezes mais rápido do que as roupas secas. Se você não quiser congelar, escolha poliéster, nylon ou lã. Leve junto algumas toalhas de microfibra, que secam em 1 hora. O que é esse zumbido? Antes de fugir horrorizado, lembre-se de que a presença de abelhas é um bom sinal. Elas geralmente não passam de 6 a 8 quilômetros de distância de uma fonte de água. Mas essa parece bem suja, né? Você pode usar sua camiseta ou uma bandana como filtro de água. Coloque uma extremidade dela em um recipiente cheio de água barrenta sobre um recipiente vazio para água limpa. A outra ponta vai ali dentro e a água passa, limpando-se no caminho. Certifique-se de ferver a água filtrada antes de beber. Acabou a água? As árvores podem te salvar. Elas sempre perdem um pouco de água para a atmosfera e ela é toda sua se capturá-la. Encontre uma árvore verde grossa com muitos galhos. Ao nascer do sol, amarre um saco plástico sobre o galho com mais folhas para cobri-las completamente. Coloque uma pequena pedra no saco para que ele pese um pouco. Durante o dia, a água das folhas se condensará diretamente dentro do saco. O produto final será tão puro que você nem precisará filtrá-lo. Se você vir um halo ao redor do Sol, é um sinal claro de que uma baixa pressão atmosférica está se aproximando. E certamente trará alguma chuva ou neve nas próximas 24 a 36 horas. Se o halo estiver rompido, você pode até prever de onde a tempestade está vindo, diretamente do lado danificado. Parece que vem uma tempestade. Você pode fazer um mini abrigo de saco de lixo à prova d'água para sair seco e aquecido. É só fazer um buraco para o seu rosto e colocá-lo. Use 2 sacos para manter os pés secos também. Se ouvir um trovão, conte os segundos entre ele e o relâmpago. Se der menos de 30, você tem que se esconder em algum lugar, pois a tempestade está bem próxima. Se não puder fazer isso, fique longe de árvores altas e isoladas. Se estiver em grupo, espalhem-se para minimizar os riscos de todos serem atingidos por um raio. Você também pode construir um abrigo com um saco de lixo. Encontre alguns galhos para a estrutura central. Faça do saco uma cobertura e coloque sobre essa estrutura. Use 4 pedras para segurar e manter os cantos para baixo. Com ou sem saco de lixo, nunca construa seu abrigo em solo úmido ou no topo de morros. O vento pode ficar mais forte à noite e não haverá árvores para protegê-lo de voar para longe. Agora que está abrigado, faça uma boa cama lá dentro. Use folhas secas ou grama. Coloque-as sob suas roupas ou cobertores para uma camada extra de isolamento. Essa dica funciona tanto para o inverno quanto para o verão. Você sempre corre o risco de perder mais calor corporal do que pode produzir. Não tem uma corda com você? Faça uma com plantas. Encontre algumas gramíneas longas, ou melhor ainda, secas. Entrelace-as em uma trança ou apenas um cordão. Você também pode usar cascas de árvores ou galhos que encontrar no chão. Antes de se aventurar na natureza, especialmente na natureza com muitos arbustos e moitas, certifique-se de que seus cadarços não fiquem presos nos galhos. Prenda as pontas soltas deles com fita adesiva na parte superior do tornozelo e pronto! Você não vai cair, pelo menos não por causa dos cadarços emaranhados. Ao se preparar para sua aventura, domine pelo menos um nó básico.
Confie em mim, isso pode salvar vidas. O nó Lais de guia irá te ajudar caso precise prender algo a uma corda por meio de um laço. Quanto mais apertado você puxar, mais apertado fica o nó. Coloque a corda em sua mão e forme um pequeno arco nela. Puxe a extremidade livre para cima e passe-a pelo olho da parte de baixo. Parece muito complicado? Lembre-se assim: o coelho sai do buraco, contorna a árvore, depois volta para o buraco. Então, sim, você tem que enrolar a corda ao redor da corda parada e passá-la de volta pelo arco. Agora aperte e seu nó está pronto. Se você tiver alguma comida que gostaria de manter para consumir por mais tempo, coloque em um saco plástico ou tecido fino e feche-o. Você pode usar um elástico de cabelo ou uma corda elástica. Cave um buraco na terra fofa profundo o suficiente para guardar sua comida. Cubra com um pano de mão para que os animais famintos não a encontrem antes de você. Encha o buraco com terra e adicione um pouco de musgo, palha ou folhas para alisá-lo. Se tiver um pouco de gelo ou neve disponível, utilize para um efeito super refrescante. Certifique-se de marcar o lugar de alguma forma, para que você possa encontrá-lo mais tarde. Agora você tem de 2 a 3 dias antes que os perecíveis estraguem. Bem-vindo de volta à Ciência e Você. Enquanto você caminha na selva, uma cobra aparece de alguns arbustos secos e pica você acima do seu tornozelo. Que azar, hein? Mantenha a calma. Você deve manter sua frequência cardíaca e pressão arterial baixas para retardar a disseminação do veneno. Tire os sapatos e as meias. Agora, você deve descobrir se a picada foi de uma cobra venenosa ou não venenosa. Se você vir 2 feridas de punção profundas em sua perna, elas vieram de presas de um animal venenoso. Na picada de uma serpente não venenosa, você verá pequenos dentes afiados em forma de U. Existem cerca de 600 espécies de cobras venenosas e você deve procurar víboras e cobras. Cada uma tem um tipo diferente de veneno e requer tratamentos diferentes. Se uma víbora o picar, não pressione o ferimento. Prender o veneno em uma área pode piorar o dano ao tecido. Então, você deve correr para o hospital mais próximo para tratamento. Se uma cobra picar alguém, você deve amarrar a área com uma bandagem para impedir que o veneno penetre mais profundamente no organismo. Fique de olho na pessoa que foi picada para ter certeza de que está respirando. Sim, o veneno da cobra pode paralisar o diafragma. Não sugue o veneno. Ele penetra tão rápido no sistema de uma pessoa que você não vai retirar nada. Dê uma boa olhada na cobra e, se puder, tire algumas fotos dela para mostrar à equipe médica. Tente ter uma boa composição de imagem. Passando de cobras para alergias, a maioria das pessoas reage aos alérgenos com coriza ou alguns espirros, mas outras têm respostas muito mais complicadas. Uma erupção cutânea, como coceira, pode ser sinal de uma reação alérgica. Pode ter aparência de dermatite e pode aparecer uma semana após sua exposição a um alérgeno. Houve um caso raro há alguns anos. Uma pessoa colocou o aparelho dental pela primeira vez e, depois de uma semana, desenvolveu uma erupção cutânea com coceira no pulso e no estômago. No final das contas, essa pessoa era alérgica ao níquel no aparelho. Se você ficar com bolhas na pele depois de ficar ao sol por 1 a 2 horas, provavelmente não é uma queimadura de sol, mas uma reação alérgica. Você também pode ter alguma vermelhidão na pele, pequenas saliências e descamação. Quando isso acontecer, vá para o pronto-socorro rapidamente. Os especialistas farão testes e darão conselhos sobre como agir. Às vezes, medicamentos diferentes também podem causar isso, ou frutas como limão e pastinaca. Se você é alérgico ao pólen, fique longe de frutas e vegetais. Alguns deles têm proteínas como as encontradas no pólen, e seu sistema imunológico responde a elas como reage ao pólen. Elas podem desencadear os mesmos sintomas de alergia, como coceira, inchaço da boca, rosto e... bem, você entende. Você está preso em um carro durante uma tempestade de inverno. Lá fora está congelando e você começa a tremer. Isso é uma coisa boa. Quando as temperaturas caem abaixo de um nível confortável, seu corpo começa a tremer. Esta ação aumenta a produção de calor da superfície corporal em 500%. Mas tremer só pode aquecê-lo por um certo tempo. Depois disso, seus músculos ficarão sem combustível e pararão de se contrair.
Se alguém parar de tremer repentinamente, ficar cansado e com vontade de adormecer, haja rápido. Leve-o para dentro de casa, remova qualquer roupa molhada, esfregue suas mãos e pés, enrole-o em cobertores e encontre compressas quentes e secas para aplicar no peito, pescoço ou barriga. Nunca coloque uma compressa quente em seus braços ou pernas. O calor repentino forçará o sangue frio de volta ao coração, cérebro e pulmões, fazendo com que a temperatura interna do corpo caia. Enquanto você dirige por uma estrada vazia, houve uma transmissão de emergência no rádio sobre o tempo. Um aviso de tornado. Em sua área significa que um tornado pode acontecer. Mas um alerta de tornado significa que um tornado apareceu no radar ou foi visto pessoalmente. Você também deve prestar atenção ao granizo. Ele surge quando as correntes ascendentes, dentro de uma tempestade, empurram a chuva para as nuvens espessas e ela congela. Mas quando um tornado se aproxima, o granizo pode chegar sem chuva. Então, tudo fica silencioso. O ar fica parado e não há vento. De repente, você verá as nuvens se movendo rapidamente em um padrão de rotação ou em direção ao céu. Você ouvirá um som alto de cachoeira que se transformará em um rugido conforme o tornado se aproxima. Será semelhante ao som de trens e jatos. Os detritos começarão a cair e uma nuvem em forma de funil começará a girar, puxando galhos e folhas para cima. Se o tornado não estiver se movendo para a esquerda ou para a direita, ele pode estar vindo em sua direção. E você não perceberá até que esteja muito perto. Então, proteja-se! Assim que você está relaxando em casa assistindo à TV, você ouve um barulho estranho. Parece uma rajada de vento suave, mas você confirma que não há nada lá depois de verificar todas as portas. No dia seguinte, você sente uma pressão no peito e ela piora com o passar da semana. Logo, as dores no peito são seguidas por uma terrível sensação de exaustão. Você não pode deixar de pensar que há algo errado com seu corpo, mas os problemas estão dentro da sua casa. Você pode estar sofrendo envenenamento por monóxido de carbono. Quando esse gás enche sua casa, ele se acumula em sua corrente sanguínea e substitui o oxigênio em seu corpo. O envenenamento também pode causar dores de cabeça, náuseas e confusão. Nesses casos, corra para fora para tomar ar fresco e ligue para o serviço de emergência. Além disso, pegue um detector de monóxido de carbono e coloque-o no corredor ou em áreas onde você dorme. Verifique as baterias 2 vezes por ano. E quando o alarme tocar, saia. E você sabe para quem deve ligar. Você vai patinar no gelo. O gelo no lago parece mais espesso do que realmente é e... Você ouve um estalo e acaba na água gelada. Primeiro, seu corpo entrará em choque por causa da mudança repentina de temperatura. Não se preocupe, isso passará depois de 1 a 3 minutos. Agora, você deve encontrar um pedaço sólido de gelo para se segurar. Não tente escalar, basta colocar os braços nele, chutar as pernas e empurrar a peça para frente. Isso ajudará a arrastar seu corpo para o gelo. Quando estiver em uma camada de gelo, não se levante. Se o fizer, o peso do seu corpo se concentrará na área menor de gelo e ele se quebrará novamente. Continue rolando até que você esteja mais no solo estável. E se você tiver que quebrar a janela de um carro quente... As janelas dos carros têm camadas de materiais que podem resistir à força. Aqui está o que você precisa fazer. Evite as janelas traseiras ou para-brisa dianteiro do carro. Esses vidros são mais difíceis de quebrar. Opte pelas janelas do lado do passageiro e do motorista. Se você tiver um martelo, não bata no meio do vidro. Mire nas bordas, onde o vidro quebra mais fácil. Agora, se as janelas se recusam a quebrar com um martelo, com uma chave de fenda ou o que quer que você tenha por perto, procure uma pequena pedra pontiaguda. Se isso também não funcionar, então sua melhor aposta é a vela de ignição do carro. Abra o capô, retire a vela de ignição, quebre o invólucro de porcelana e jogue a peça de cerâmica quebrada em qualquer lugar da janela. Estamos no meio do verão e você está de férias em algum lugar da orla do Pacífico. De repente, você sente um forte terremoto. Bem, este pode ser o primeiro sinal de alerta de um tsunami se aproximando. Ou pode desencadear grandes ondas com milhares de quilômetros de extensão. Mas existem outros sinais reveladores de que um tsunami está a caminho. Um é uma mudança nos níveis da água, tanto subindo quanto caindo.
Se você notar que o oceano está se retirando rapidamente e o fundo do mar está ficando exposto, deve correr pelo menos 30 metros acima do nível do mar e 1,5 km para a terra adentro. Muitos especialistas dizem que uma vez que a água do mar começa a diminuir, você tem 5 minutos para evacuar antes que as ondas enormes cheguem. Lembre-se, tudo pela ciência e você. Muito bem, imagine a seguinte situação. Você está voltando a pé para casa após curtir a noite com seus amigos. De repente, escuta passos logo atrás. Você se vira e vê uma pessoa caminhando em sua direção. Aí pensa, tem alguém me seguindo. Se algum dia você vivenciar essa situação, aqui está o que deve fazer. Comece a andar mais rápido. Se ouvir os passos da pessoa se aproximando, suas suspeitas estarão confirmadas. Tente entrar em outras ruas. 3 a 4 viradas são suficientes para voltar ao local inicial. Isso vai confirmar que a pessoa está seguindo você, já que não há motivo algum para contornar o quarteirão. Desse modo, você terá a chance de sumir. Assim que virar para entrar em outra rua, comece a correr, até que a pessoa perca você de vista. Se houver outras pessoas na rua, você pode dizer "Ei!" em voz alta para elas e fingir que as conhece. Diga que alguém está seguindo e pergunte se elas podem acompanhar você até um local mais movimentado, a fim de encontrar outro caminho para ir embora. Não vá para sua casa ou apartamento enquanto estiver sendo seguido, mesmo que essas pessoas se ofereçam para lhe fazer companhia. Senão, o perseguidor saberá onde você mora e poderá voltar depois ou esperar você sair de casa de novo. Mas digamos que não há ninguém na rua e que o sujeito ainda esteja no seu encalço. Se estiver usando moletom, coloque o capuz para dentro da blusa para escondê-lo. Se o seu cabelo estiver preso com rabo de cavalo ou coque, solte-o enquanto anda. Será mais difícil para o perseguidor agarrar seus cabelos ou puxar sua roupa se não tiver onde pegar. Agora é preciso despistá-lo. Se já tiver saído de uma rua movimentada, você pode bater em seus bolsos, fingindo ter esquecido de alguma coisa. Diga em voz alta: cadê minha carteira? Assim que fizer isso, comece a andar mais rápido ainda no sentido contrário. É menos provável que essa pessoa persiga alguém que está correndo em direção a uma rua movimentada. E ela provavelmente não vai correr atrás de alguém que não tem carteira. Jamais diga que perdeu suas chaves, pois isso será útil em outra situação. Não pegue o celular, nem comece a navegar pela internet ou a digitar mensagens. A luz da tela vai fazer com que seus olhos tenham dificuldade para se adaptar à escuridão. Além do mais, olhar para o telefone vai fazer você andar mais devagar. Observe tudo ao seu redor para saber onde exatamente você está. Enquanto caminha, descubra o nome da rua, observe os números das casas e veja quais lojas ou prédios estão por perto. Você precisará desses detalhes mais tarde. Se não conseguir sair desse lugar e a rua na qual você estiver parecer não ter fim, vire-se e dê uma olhada em seu perseguidor. Observe roupas, olhos, altura e idade dele. Blusa preta, calça azul marinho, boné verde, ok. Depois você poderá dar uma descrição detalhada para as autoridades. Ao fazer isso, também estará passando uma mensagem clara ao perseguidor. Ei, estou de olho em você. Pessoas com más intenções geralmente usam o fator surpresa. Ao fazer um contato visual longo e firme, você tira isso dele. Ele é que ficará surpreso e não mais verá você como alvo. Demonstre confiança. Fique com ombros levantados e queixo erguido. Não passe a impressão de que está perdida ou apreensiva. Você estará dizendo com sua linguagem corporal que sabe o que está fazendo. E os criminosos não gostam disso. Digamos que o cara de boné verde é ousado e que resolva se aproximar e perguntar alguma coisa. Mantenha o contato visual com firmeza. Se ele pedir direções, não olhe para baixo nem para outra direção para pegar o celular. Isso será uma distração. Apenas diga que você não sabe onde fica. A pergunta dele já é suspeita o suficiente. Quem não tem um celular com mapas hoje em dia? Se estiver carregando livros ou sacolas de compras, prepare-se para deixá-los cair assim que sentir que tem alguma coisa errada. Segurar objetos pesados só vai dificultar sua fuga. Agora você vai precisar das suas chaves. Coloque-as na palma da mão, aperte-as com força, com as partes serrilhadas viradas para fora. Se o pior acontecer, você terá alguma coisa pontuda para se defender e conseguir fugir. Não fique calado. Faça um escândalo enquanto estiver tentando se desvencilhar do sujeito. Grite "fogo" em vez de "socorro".
As pessoas geralmente reagem mais a essa palavra do que a um pedido aleatório de socorro. Além do mais, ninguém quer perseguir uma pessoa gritando feito louca e chamando a atenção de todos. Se ele estiver seguindo você a certa distância, pegue o celular e ligue para a polícia. É nesse momento que você precisará saber todos os detalhes de onde está, como o nome da rua e referências. Continue na linha com o policial e siga as instruções dele. Outra possível situação é alguém perseguir você em público. Se isso acontecer, tente entrar em um supermercado ou em qualquer outro lugar onde possa se misturar à multidão. Se sua jaqueta for de uma cor diferente da blusa, tire-a. Assim será mais difícil que o perseguidor encontre você. Se entrar em um restaurante ou em uma cafeteria e seu perseguidor estiver determinado, ele vai entrar também e esperar você sair. Uma opção é ir direto para o banheiro e ficar lá de 5 a 10 minutos. Ele pode se cansar e ir embora. Se quando você sair ele ainda estiver lá, entre na fila, peça alguma coisa e dê um jeito de informar ao garçom discretamente que você está sendo seguido. É provável que ele fará alguma coisa e ficará de olho em você. Pegue o seu pedido e sente-se. Envie uma mensagem para um familiar ou amigo para que saibam onde você está e venham buscá-lo ou fazer-lhe companhia. Enquanto espera, experimente os seguintes truques. Boceje. Se a pessoa bocejar também é porque está olhando para você. O bocejo é visualmente contagiante. Finja estar olhando para o relógio. Se ele olhar para o dele também, suas suspeitas se confirmam. Nós, instintivamente, imitamos as pessoas nas quais estamos prestando atenção. Para enganar o cara, saia da cafeteria e ande um pouquinho, para que ele o perca de vista. Depois, assim que ele sair, volte para a cafeteria. Ele não terá motivo para voltar lá, a menos que esteja mesmo fazendo uma perseguição. Quando alguém chegar para buscar você, peça ao funcionário para o acompanhar até a saída, só para garantir. Evite andar sozinho. Se precisar mesmo fazer isso, ande em ruas movimentadas e sempre fique em alerta. Existe um mundo de coisas além da tela do seu celular, sabia? Tô só brincando com você. Mas a moral da história é: espero que nada assim aconteça contigo, mas ficar ligado em tudo ao seu redor lhe dá confiança e não o deixa ser uma presa fácil.